Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os simuladores para circuitos elétricos, né? E eu vou falar assim inicialmente alguns simuladores aí que são bastante conhecidos, utilizados mundialmente, né? E depois vou mostrar alguns passos do simulador que eu utilizo, né? E recomendo vocês instalarem, também terem acesso e pegar conhecer o básico desse simulador, tá? Então, existem aqui, eu vou falar basicamente de três simuladores, né, só alguns comentários a respeito deles, que são bastante utilizados, empregados no meio acadêmico, né, nas universidades, assim, pesquisas científicas, etc., mas também são muito utilizados aí na indústria de desenvolvimento, de pesquisa também, e mundialmente utilizados, né? Então, um deles, o primeiro, aqui tem o software integrado, que é o OrCAD, né? O da Cadence. Esse software aqui, ele é na verdade uma plataforma que tem integrado nele, tem software para prototipagem de placa impressa, de circuitos, tem. Desculpe o barulho aí, né, pessoal? Aqui no prédio estamos convivendo com uma reforma já faz uns 2, 3 meses aí, reforma no vizinho, e então a coisa tá bem complicada, né? Tentei até gravar em outros momentos mais silenciosos, mas não deu. Então vai ter que ir com um pouco de ruído de fundo aí. Espero que, né, não ultrapassem demais, mas enfim. O OrCAD, né, ele tem essa funcionalidade de tanto a simulação, né, quanto a parte de prototipagem de placas. Então, ele tem recursos aí para fazer layout de placas impressas, placas que vão ser fresadas, enfim. Tem uma biblioteca vasta de componentes eletrônicos e de analógica também. Ou seja, já tem as especificações, né, dos fabricantes. Então você pega lá às vezes um circuito integrado da Texas Instrument com o número do circuito integrado. Você vai na biblioteca da, do simulador e ele já tem lá todas as características do circuito físico real, né? E quando você vai fazer a simulação, ele vai gerar um resultado que é condizente com os efeitos reais que aquele componente vai ter, né? Vai apresentar na tua aplicação, né? Se tu simular isso com outros componentes também, trazendo para modelos mais reais, você vai ter resultados aí, efeitos, né, na simulação que vão realmente mostrar, né, o comportamento do teu equipamento final lá. Mas isso aí vamos dizer, é mais avançado do que a gente quer abordar aqui na nossa disciplina de circuitos 1, né? Na nossa disciplina de circuitos 1 a gente quer ver lá a corrente, tensão média, potência média nos componentes resistivos, nas fontes, né? E daqui a pouco a gente vai entrar e falar em circuitos capacitivos e indutivos, e a gente tem a presença desses elementos. Então a gente vai poder fazer também, ver as formas de onda, né? Quando a gente tem circuitos resistivos e capacitivos, tá? Então, o PSPICE, na verdade, né, que é utilizado, esse aqui é o módulo, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, né? Então, o PSPICE é esse módulo que é o simulador mesmo, né, que está dentro do OrCAD. O OrCAD tem a parte de prototipagem de placa, de diagrama, layout, enfim. E o PSPICE é a parte de simulação mesmo, né, para simulações de circuitos, né? Então, vocês podem tentar aí ter acesso a uma versão trial, né, gratuita aí para teste, mas se eu não me engano, ele é restrito por um período limitado, né, que você pode acessar. Não lembro, faz algum tempo que eu não utilizo, na verdade, o PSPICE aqui, né? Então, eu não sei se atualmente ele está com a versão de teste dele com período limitado ou não, né? Mas a outra funcionalidade bem
interessante, né, do PSpice é que ele pode ser integrado com o MATLAB e o Simulink. O MATLAB e o Simulink, eles são outros softwares aí de programação que são muito utilizados para a parte de controle, para a parte de, bom, enfim, várias áreas aí, programação de máquina, de hardware, né? E o Simulink é um software também, uma funcionalidade aí do MATLAB muito empregada na engenharia, né? Bastante importante. Então é uma vantagem aí do PSpice é que ele pode ser integrado, né? Com troca de dados aí com o Simulink. Mas também, como eu falei, não lembro se eu falei, acabei esquecendo, mas são softwares que não tem licença gratuita, né? Então eles têm um custo e um custo aí elevado, né? Porque eles são bastante empregados na indústria, né? E são softwares bem confiáveis, tem toda a parte de, suporte, né? Por trás desses softwares aí, ainda mais quando eles são empregados para desenvolvimento mesmo, né? E seja científico ou tecnológico, enfim, para aplicações. Tem que ser mais robusto, tem que ter o suporte para garantir o funcionamento do software, então tem um custo, né? Não é um custo baixo, embora existam aí licenças acadêmicas, né? Para a gente adquirir realmente, vamos dizer, pessoalmente, né? Para o estudante adquirir, não é um custo não é um custo irrisório. Por isso que a gente vai partir para uma possibilidade aí que é gratuita, que a gente tem uma versão de demonstração também, mas que ela nos atende muito bem, né? Então, um dos softwares aí muito, né, utilizados massivamente aí, né, mundialmente é o PSpice, né, que ele pode estar integrado também à plataforma do OrCAD, que tem outras funcionalidades, né? Então tem aqui o site do PSpice. Outra plataforma aí que está sendo bastante utilizada é o Proteus, né? Ele tem a parte de simulação também, então tem a parte de simulação de circuitos, tem a parte de prototipagem aqui de placa de circuito impresso, né? Então ele também faz a parte para fazer o layout de uma placa que vai ser impressa, com as trilhas, a perfuração, onde vai ser a perfuração para soldar os componentes posteriormente, né? Então calcular aquelas placas eletrônicas, a espessura das placas para suportar a corrente, para ter a dissipação térmica necessária. Então essa parte é de prototipagem de placa, né, que o OrCAD também tem, né, na plataforma dele. O Proteus também tem essa parte de prototipagem de placa. A parte de simulação de circuitos, tem a parte de programação também para microcontroladores, Arduino, enfim, tem várias funcionalidades, né? O Proteus também esses três aqui que eu vou falar, né, também é pago, né? Mas o Proteus eu não sei se ele tem uma versão demonstração, não conheço também. Se atualmente ele está com versão de teste. São preços bem salgados, né? Você pode ver, tem a custom aqui, $248, né? Enfim, não falei, são softwares aí que são confiáveis, né? E eles têm, claro, um alto custo agregado. Então o Proteus é outra ferramenta aí bastante empregada para essa finalidade. E, enfim, vocês podem achar até, tem alguns softwares aí que são online, eles fazem simuladores online, até para aplicativos de celular ou tablet, enfim, vocês vão achar inúmeros outros aí gratuitos, né? Só que tem que tomar o devido cuidado porque eles podem apresentar alguns bugs, né? Vamos dizer, alguns resultados que não são muito coerentes, né? Para circuitos mais simples, aí acredito que funcionem bem, mas sempre tomar o cuidado para por isso que até vocês aprendem, né? Vocês têm que aprender a parte
analítica da teoria de análise de circuitos para quando se deparar com a utilização de uma simulação, vocês veem se o simulador também está fazendo alguma coisa, às vezes, inconsistente, que não é esperado, né? Então, vocês podem até questionar o resultado do simulador, né? Que isso aqui não está coerente, né? Então, vocês têm que ter essa capacidade de verificar se o simulador está dando resultados coerentes ou não, né? Com o esperado. Então, esses outros softwares que vocês vão encontrar, vários outros, se fizer uma busca, né? Por simuladores, vocês vão achar diversos outros aí gratuitos disponíveis para aplicativos de computador, de celular, enfim, né? Até online. Tem esse Multisim Live aqui que eu achei que é uma versão que tem simulador online, né? Para fazer diagramas, enfim, parece ser bastante simples também, né? Mas o que eu recomendo mesmo, vocês utilizarem, vocês podem fazer o download no computador de vocês, e ele tem a versão demonstração que atende bastante os nossos requisitos aí, é o PSIM, tá? O PSIM, ele é um software também muito empregado aí mundialmente, tanto na indústria quanto na academia, né, nas universidades, no meio de pesquisa. Então ele é reconhecido, ele é muito empregado em várias áreas de eletrônica, você pode fazer modelos de motores, transformadores, sistemas chaveados, fontes, conversores, enfim, eletrônica de potência. É muito empregado em várias áreas aí, industrialmente, né, e mundialmente. Então ele é bem reconhecido, confiável, então pela sua robustez aí, e é um software que disponibiliza uma versão demonstração que não tem limite de período para a utilização dessa demonstração, né? Então a gente pode utilizar aí por tempo indeterminado a versão demonstração. Ela traz, claro, algumas limitações, menos recursos, né, do que as versões completas, mas garanto para vocês que para as disciplinas que a gente vê, circuitos 1, 2 e 3, talvez até outras aí de eletrônica de potência, sistemas de potência, enfim, vai atender muito bem, né, para a gente poder fazer os estudos dos circuitos utilizando essas ferramentas de simulação, tá? Então, se vocês derem simplesmente procurar no Google aí, vou botar aqui PSIM, né? Vocês vão encontrar, podem achar direto esse link, que ele já vai direto para a área de download do teste, da versão demonstração, ou esse aqui de baixo que vai para a página inicial. Mas enfim, vocês podem dar uma olhada na página do fornecedor. A única coisa aqui que para poder baixar o instalador, né, no computador de vocês vão precisar fazer um cadastro, né? Ele pede para fazer um cadastro. Se vocês vierem aqui embaixo, né, vocês podem, ou aqui nesse link aqui do lado, tá? Deixa eu botar aqui do lado para aparecer. Nesse link verdinho aqui, Try PSIM Now, vocês podem vir, ou em vários locais aí da página do fornecedor vai aparecer. Vocês podem clicar aí, né, e ele vai abrir uma aba para vocês preencherem alguns dados, né, nome completo, e-mail, universidade, ou trabalho, e-mail do trabalho ou da universidade, país, enfim, afiliação, e por aí vai. Vocês podem preencher e aí download my free demo. Então vocês vão conseguir fazer o download do instalador da versão demonstração, certo? E aí vocês vão poder utilizar a versão limitada, que eu vou mostrar alguns recursos aí para vocês, que a gente vai utilizar nas próximas aulas, aí até para verificação, né? E depois, quando a gente entrar na parte de circuitos capacitivos e indutivos, a gente vai utilizar bastante para ver as formas de onda presentes nesses circuitos, tá? Então, recomendo aí vocês darem uma olhada, né? Tentarem manusear, pelo menos conhecer um pouco do PSIM, né? O software aí da PowerSim Tech, que tem esse recurso de simulação e disponibiliza a versão de demonstração. Vai ser bem útil durante todo o curso, tá? De engenharia.
Então deixa eu mudar aqui para janela. Então, quando eu abri o PSIM aqui instalado já na minha máquina, né, ele está configurado para abrir já a janela de help. Essa aqui é a janela de help. Vocês podem buscar aqui algum componente, alguma fonte, enfim, né? Mas o que a gente vai utilizar, né? Já é bem simples, a interface está disponível logo na abertura, mas vocês podem dar uma olhada aqui, tutoriais, nessa parte aqui acho que não, acho que aqui em vídeo tutorials, né? Você tem uma overview and getting started. Enfim, pessoal, esses softwares, tá? O PSIM, pelo menos, ele não tem opção de, pelo menos a versão que eu tenho aqui ainda, ele não tem opção de tradução para o português, tá? Infelizmente, mas enfim, recomendo vocês utilizarem de qualquer forma, né? E procurar aí quem não tem tanto domínio, né? Conhecer pelo menos os termos técnicos é bom até para já ir conhecendo, mas vocês têm que, né? Como sugestão, vocês têm que investir também tempo, né? E recurso para vocês desenvolverem a língua inglesa, né? Porque ela é necessária, não é mais um diferencial, né? Antigamente a gente falava que era um diferencial, hoje em dia aí na área, principalmente, bom, em várias áreas, né? Mas na área de engenharia ela não é mais um diferencial, ela é um requisito mesmo, né? Ela é necessária, não adianta, a gente vai precisar consultar várias referências vão estar em inglês, usar softwares, por exemplo, que estão em inglês, não tem às vezes tradução para o português, né? Enfim, ou a gente não tem como escapar, né? Falei, não é mais um diferencial, é necessário. Então vocês têm que dedicar um tempo, investir um tempo de vocês para estudar também, pelo menos o inglês técnico, né, na área, para vocês conhecerem os termos técnicos e conseguir pelo menos interpretar a informação do texto, né? E aí desenvolver com o tempo também outras habilidades da língua, tá? Então, se vocês aqui nessa janela está configurado o meu indo para abrir automaticamente, né? Tem aqui tutoriais na página lá do próprio fabricante, se vocês voltarem, tem uma série de vídeos tutoriais que mostram N funcionalidades aí do software. Eu vou mostrar aqui o básico para vocês poderem fazer as simulações, isso já vai ser de grande ajuda, tá? Então tem esses vídeos iniciais aqui, bem instrutivos, mesmo que não dominando o inglês, vocês conseguem acompanhar e ver o que está sendo feito, tá? Então, essa aqui é a tela inicial, certo? Do PSIM. Na tela inicial aqui está aparecendo para mim o layout, dependendo como é que vai estar configurado para vocês, né? Aqui à esquerda, aparecendo a biblioteca, o navegador da biblioteca, que ele aparece todos os componentes que existem já na biblioteca padrão dele. Então, eu venho aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom, tem que ficar mudando um pouquinho para vocês conseguirem visualizar, né? Então, eu venho, por exemplo, aqui, biblioteca, tem Power, Control, outros, fontes, aí tem do Spice, tem símbolos, enfim. Aqui posso criar outros elementos, mas o que a gente vai utilizar aqui em Power, né, potência, então tem aqui ramos de RLC, então tem resistores, indutor, capacitor, aí tem o RLC já com indutor, capacitor e resistor em série, tem reostato, enfim, 3 resistores aí, deixa eu mudar aqui para baixo, para sistemas trifásicos, cargas trifásicas, enfim, tem diversos componentes já prontos, né? Chaves, por exemplo, aqui, chave, diodo, MOSFET, IGBT, transistor NPN, transistor PNP, né? Componentes aí, diodo Zener, DIAC, TRIAC, que são utilizados, vocês vão ver em eletrônica, dispositivos eletrônica de potência mais tarde, e vão poder utilizar o PSIM, né, um dos softwares que para simular esses circuitos aí de eletrônica e de eletrônica de potência, por exemplo, né? Então tem muita coisa mesmo já pronta nas bibliotecas, e a versão demonstração, né, embora tenha módulos aí limitados, ela
possibilita utilizar muitos desses recursos. Então, por exemplo, aqui tem transformadores, né? Aí tem transformador ideal, tem transformador de uma fase, tem transformador de 3 fases. Deixa eu mudar aqui para baixo. Transformador de 3 fases com lado em Y, os dois lados em estrela, com estrela triângulo, né? Então já tem esses modelos prontos aqui, né? Nesses módulos, podendo ser utilizados. Aí tem parte de circuitos magnéticos, outros aí, motores, drives de motor, enfim, tem uma infinidade de componentes e elementos, né? E aqui embaixo tem também essa outra aba bastante importante, que são as fontes, sources, né? Tem fontes de voltagem, fontes de potencial e fontes de corrente. Aí tem vários tipos de fonte. Tem a fonte DC, que a gente vai utilizar, de tensão. Bateria, o modelo de bateria, que a gente pode modificar até resistência interna, carga de bateria, enfim. Depois fontes senoidais, que são em circuitos 2, né? Fontes de onda quadrada, enfim, uma infinidade aí. Depois as fontes de corrente, também tem vários modelos aqui, as fontes controladas aqui, ó, as fontes dependentes, fonte de corrente controlada por corrente, fonte de corrente controlada por tensão, né? E vários componentes aí que a gente pode utilizar, ok? Então essa biblioteca, navegador da library, né, browser, ou é o navegador da biblioteca, ele tem todos os componentes possíveis aí que a gente pode também encontrar aqui em cima. Você vem na aba aqui de cima do software, né? Você vem em elementos. Não sei porque que não está aparecendo na minha captura de tela aqui. Eu estou vendo que ele não está capturando a aba, né? Mas para mim está aparecendo aqui. Que pena. É uma configuração aqui do software que eu estou utilizando para capturar. Para você está aparecendo só o cursor aí como se estivesse em cima do plano de fundo, mas para mim está aparecendo a aba, né? Eu abri aqui elementos, o menu em elementos, está aparecendo todos os elementos, mas na captura de tela não está aparecendo. Uma pena. Tem que procurar outras configurações, mas enfim, para o que a gente vai observar aí, né? Tentar passar, eu acho que não vai ter grandes problemas, tá? Eu vou fazer um corte aqui, uma pausa no vídeo para ele não ficar muito extenso, né, e aí depois eu volto para a parte da gente montar um circuitinho, simular mesmo, ver os resultados e como é que a gente pode observar os valores, beleza? Até mais então, valeu!